O nosso convidado de hoje já está aqui na bancada do programa Malha Fina. Olha, gente, eleições 2024, hein? Precisamos nos preparar para votar e para decidir o futuro da nossa Angra dos Reis. Tá na hora, gente, tá na hora. Você tem até o dia 8 de maio para regularizar, para tirar ou para transferir o seu título eleitoral e pode fazer isso também de forma online. Importante ressaltar sempre que o cadastro eleitoral termina no dia 8 de maio. A gente não para de repetir isso, já estamos na reta final e muita gente vai deixar para a última hora, né, Renato? Não tem jeito. Exatamente, Vlad. E a gente grifa novamente aqui, temos o prazer de receber o Edson Pinheiro, técnico judiciário, ele é assistente da 147ª Zona Eleitoral de Angra dos Reis. Nosso convidado, muito bom dia, seja muito bem-vindo. E detalhe, gente, você de Angra, Paraty, Rio Claro, de qualquer ponto aí do planeta Terra, que é brasileiro, vai ter que votar, essa matéria é importante. E a gente tem repetido isso aqui bastante, porque a própria Justiça Eleitoral, em decorrência de fazer com que essa informação seja plural, transparente, a gente tem batido sempre nisso aqui. Então, justiça eleitoral é fundamental para que tenhamos aí pelos próximos 4 anos eleição democrática, tranquila e serena. Mas tudo isso depende do quê? Do título, aquele verdinho antes, né? Vlad. Bom dia, Edson, bem-vindo. Bom dia, Vlad Flores, bom dia, Renata Guiar, bom dia aos ouvintes. A Justiça Eleitoral agradece o espaço e a oportunidade de poder esclarecer a importância do eleitor regularizar a sua situação e, caso tenha alguma dúvida aí, poderão mandar aí que a gente vai tentar resolver e solucionar. O nosso WhatsApp está aberto para sua pergunta, para sua dúvida aqui para o Edson, 24 3368 8380 é o nosso convidado, está aqui para detalhar todo esse procedimento de resolver as questões com a Justiça Eleitoral e para conseguir a regularização do seu título. Essa é a matéria que ajuda muito a todos que tenham algum tipo de dúvida no que tange aí o tema título eleitoral, porque sem o título não tem negócio, né, Renato? Não tem negócio, não tem eleição. Negócio no sentido de avançar, claro. Senão o pessoal acha que é balcão de negócio. O cara leva errado, né? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, o Edson Pinheiro, muita gente já questionou, mas dia 8 é feriado do dia 1º, depois tem... Por que o dia 8? Porque tem um prazo legal que as pessoas precisam regularizar a sua situação a fim de que dê tempo para a gente organizar a eleição. Então, tu vai fechar o cadastro para que possa estar fazendo a consolidação dos eleitores e fazer o processo de inserção nas urnas desses eleitores, entendeu? E por conta do prazo estar bem, já está em cima, curto, a Justiça Eleitoral ela ampliou o horário. Então, a gente funcionava de 11 às 17, Sim. Hoje nós estamos funcionando de 11 às 19 horas no fórum, entendeu? Importante frisar é que muita gente... com relação à vestimenta, porque assim, não tem como entrar de bermuda no fórum. Nem de sunga, nem de biquíni, nem de maiô, nem de canga, nada disso. Nem de camiseta, então assim, nem de roupa curta. Então assim, muitas pessoas às vezes vão ao fórum, mas por não estar com uma vestimenta adequada, elas não conseguem entrar. A pessoa está indo à praia, aí está passando ali em frente ao fórum. Pô, vou dar uma entrada aqui para resolver meu título. Não vai entrar. Não vai conseguir. E uma coisa que você falou foi referente à realização da solicitação pela internet. Não vai ser mais possível, ficou bloqueada a realização de transferência pela internet para as pessoas que não têm a biometria. Então, assim, o nosso foco agora é a biometria. Então, todo mundo que tiver a biometria vai conseguir fazer a transferência pela internet. Quem não tiver a biometria, necessariamente vai ter que comparecer a um dos nossos cartórios de 11 às 19 horas para poder fazer a transferência. Nós estamos ao vivo aqui com o Edson Pinheiro, representante da Justiça Eleitoral, detalhando esse passo a passo para você que é eleitor ou você que é candidato a eleitor. Documentos, a famosa e popular papelada. O que o candidato a eleitor precisa levar no fórum? Lembrando que aqui em Angra dos Reis, o fórum funciona ali no bairro de São Bento, aquele prédio branco lá, o cartório eleitoral está no primeiro andar. Lá em Paraty, idem no fórum, Mangaratiba também, em Rio Claro também. Você deve, em outros pontos, aí, procurar o fórum da sua cidade e o cartório eleitoral. Documentos, por gentileza, Edson. Então, para fazer o alistamento, que também precisa ser presencial, porque agora nós estamos fazendo a biometria, né? A pessoa não vai conseguir mais tirar pela internet, fazer. É necessário que ela tenha um documento de identidade com foto
e um comprovante de residência somente, apenas, para poder fazer o alistamento e até mesmo a transferência. Ô Edson, só de pré-candidato a vereador aqui em Angra deve ter para mais de 200. Pré-candidato a prefeito são 5. Até agora. É um número grande, pequeno, razoável? O que você acha? 200 para vereador e 5 para prefeito. Como é que é isso aí na média nacional? Então, referente à eleição, nós vamos ter um outro momento para tratar sobre esse assunto. Mas, para vereador, acho que o número ainda é pequeno, que chega em média a 400 solicitações de registro. E o de prefeito está dentro do esperado, entendeu? Pré-candidato. Ô Edson, outra questão que tem muita gente aqui já no nosso WhatsApp aqui perguntando: eleitores, quantos são em Angra dos Reis? Isso só depois do dia 8, dia 9, quando fizer o balanço que vai saber, né? Em média, nós temos 135 mil eleitores, e desses 135 mil eleitores, 40 mil, em média 40 mil eleitores ainda precisam fazer a biometria. Então, por isso que o TRE vem numa campanha forte aí, que vocês podem acompanhar, que eles estão fazendo, vem fazer a biometria no shopping, na Central do Brasil, justamente para poder garantir a autenticidade maior na hora da identificação do eleitor. Nós estamos ao vivo aqui no Malha Fina, conversando com Edson Pinheiro. Você pode e deve fazer a sua participação, assistir através, obviamente, do nosso Instagram da Rasca, @RascoWeb. Você também pode utilizar aí o nosso site, Rasco Web, e você pode tudo e mais alguma coisa. Quando você falou sobre essa questão, o Ivan, ele é da Ilha Grande, ele mandou aqui, via WhatsApp, a seguinte questão: vocês da Justiça Eleitoral pensam em fazer alguma coisa na Ilha Grande que tem esse problema de transporte que é complicado? Por gentileza. Então, nós não temos nenhum planejamento para fazer uma justiça itinerante na Ilha Grande, até mesmo por questões de logística, para poder levar o equipamento. Assim, para essa eleição, nós não temos nenhum planejamento. Por conta disso, nós iremos funcionar no dia 1º, que é no feriado, de meio-dia às 17 horas, e no sábado, dia 4, de 12 às 17 horas também. Justamente para que esses eleitores, que às vezes têm dificuldade, porque trabalham, possam ir fazer a regularização do seu título, que impreterivelmente tem que ser realizada até o dia 8 de maio. No feriado, né, para a pessoa tá livre, né, pode ser um pouco mais fácil de ir até o fórum, ou então no sábado também, né, que é fim de semana. Pois é, a partir de hoje, as zonas eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor do estado passam a atender das 11 da manhã até as 7 da noite, tá? O horário de atendimento foi ampliado em 2 horas por causa da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral. Isso é importante, Vlad. E o Kleber, ele pergunta aqui, o senhor comentou sobre os documentos, mas ele está em dúvida, que acho que ele, na última enchente, ele perdeu um documento. É só repetir os documentos, por gentileza, que acho que ele não pegou, estava se distraído, que isso faz parte. Se a pessoa não tiver um comprovante de residência, ou não tiver os documentos que a Justiça Eleitoral preconiza para ter acesso ao título, como fazer? Então, ela tem que ter um documento oficial com foto. Caso ela não tenha Pode ser carteira de trabalho, carteira de carteira de trabalho nova, não aquela antiga que tem uma carteira antiga que a foto era só colada, e era carimbada. Então, assim, a carteira tipo passaporte pode ser utilizada, a identidade, CNH, desde que tenha o CPF, presente para alistamento, tem que aparecer a nacionalidade brasileira. Se o documento não aparecer que a pessoa é brasileira, ela não consegue fazer. Tem que constar a nacionalidade no documento. Exatamente. Uma certidão de nascimento, ela consegue fazer o alistamento. No caso de transferência, ela já pode, ou uma revisão, ela pode utilizar normal um outro documento que não aparece a nacionalidade brasileira. Ok, como o Edson falou, Renato, são 40 mil eleitores que precisam atualizar e fazer a biometria, né? O objetivo é atender ao aumento da procura de eleitores e de eleitoras nos próximos dias, né?
até porque o prazo está acabando. Qual a expectativa, Edson, de aumento nesse atendimento aí? Pois parece mesmo que o eleitor ainda não está muito animado, né, com as eleições. Realmente, Vlad, a gente não estamos recebendo ainda um número maior de pessoas querendo regularizar a sua situação. A gente espera receber um pouco mais, por isso que a gente agradeceu aqui o espaço e a oportunidade de poder falar sobre a importância do eleitor regularizar a situação, porque, como vocês bem falaram, as pessoas deixam para o último dia, né? No dia 8, nós vamos receber todo mundo querendo regularizar a situação. Vai dar. E no dia 9, não adianta, não vai ter como fazer mais. Nenhuma alteração, tipo, se o título dela estiver cancelado, meu título está cancelado, eu quero regularizar para votar. Você vai conseguir pagar a multa, mas não vai conseguir votar. Duas coisas, o Edson Pinheiro, representante aí da 147 Zona Eleitoral. Essa regra que a gente está falando é para todo o nosso Brasil. Isso está com cheiro de fila, que o último dia vai dar aquela fila cavalar na frente do fórum. Vocês vão ter que, obviamente, se desdobrar. Nesse sentido, aí a gente pergunta, a Justiça Eleitoral, então, o último eleitor que tiver lá vai ter 100, alguma coisa nesse sentido, todo mundo vai ser atendido e é gratuito isso, né? Que tem que deixar claro que daqui a pouco aparece um gato mestre aí dizendo, vem aqui que a gente resolve. E não é assim. Né? Me paga R$30 que eu resolvo para você. Vem de lugar na fila, na van, e por aí vai. Então, isso não acontece, entendeu? Somente a Justiça Eleitoral tem competência para emitir o título e fazer a regularização da sua situação. Então, se você tiver algum local que o pessoal está falando sobre isso, é mentira, é balela, então você não... Conselho Eleitor que possa fazer uma denúncia no Ministério Público para que possa verificar, entendeu? Você é da 147, né? 147ª Zona Eleitoral. Mas também temos a 116ª. Sim. Né? Aqui em Angra é a 147 e a 116. Isso serve para as duas, é claro, né? Sim, exatamente. A gente só tem uma divisão em relação aos bairros por questões de logística mesmo e para dividir o trabalho. Não, porque às vezes o cara está ouvindo, não, eu sou da 116, isso aí é só para o pessoal da 147. Não. É para todo mundo. Hoje, então, portanto, é que lá nós chamamos de CAI, que é Central de Atendimento ao Eleitor. Tanto o pessoal da 116 como da 147 são atendidos pela CAI. Não são atendidos no próprio cartório em si, eles são atendidos na central de atendimento. Entendi. Eu quero falar aqui a lembrança do nosso querido Nelson Rocha, o Nelsinho aqui. Você que está ouvindo aí, você que está vendo, pode baixar o aplicativo da Rasca, tá? Vai lá no nosso app. Né? Porque às vezes não dá para você assistir por vídeo, não dá para você acessar o Instagram, não dá para você acessar o site. Aí você baixa o aplicativo aí no seu celular, para Android, para iOS. É de graça também e você acompanha a Rasca Web direto no aplicativo da Rasca. O Edson Pinheiro, uma outra questão que é colocada aqui por pessoas, inclusive teve um cidadão que ele disse que mora em Tarituba, lá em Paraty. Ele queria transferir para Angra por motivo, sabe-se lá qual, talvez está morando aqui agora. Esse prazo também de transferência de um município para o outro vai se esgotar no dia 8, né? Dia 8 de maio. Dia 8 de maio é o prazo que encerra tudo. Revisão, alistamento, transferência, tudo o que o eleitor quiser fazer, ele tem que fazer até o dia 8, para poder ele votar. E os documentos são os mesmos. Isso que eu ia perguntar, os documentos são os mesmos para qualquer ação que o eleitor tenha lá na sessão, na zona eleitoral? O importante é que, quando no caso de transferência, muita gente tem comparecido com documento em nome de terceiros. Então, assim, para transferência, a gente precisa... Do titular. Tem que ser em nome da pessoa, ou em nome dos pais, ou alguma coisa que ela possa comprovar o vínculo dela com o Angra. Justamente, porque é para evitar aquelas transferências somente no período eleitoral. Então, por isso, assim, que as pessoas que forem fazer a transferência precisam levar um comprovante de residência no nome delas, ou fazer uma autodeclaração que ela mora em Angra. Perfeitamente. Eu tenho uma pergunta, tenho uma dúvida aqui em relação aos PCD. Pessoa com deficiência, algum atendimento diferenciado? Como é que o fórum se preparou para isso? A gente tem o atendimento preferencial, onde essas pessoas elas são atendidas com preferência, tanto os idosos acima de 60, ou os PCDs também são atendidos de forma preferencial. Nesse sentido, o Edson, vamos ampliar um pouco mais e levantar aqui uma outra vara. A questão é o seguinte, essa pessoa... o pessoal ligado à Associação de Deficientes Visuais, por exemplo, ou o pessoal que tem dificuldade de locomoção, o familiar tem que ir até o dia 8 a dizer, o fulano é cadeirante, então é complicado, porque as escolas
que geralmente recebe os eleitores, são de 2 andares. O cadastramento dessas pessoas, para eles terem acesso, vai ter que ser até o dia 8 também, que ninguém sabe se vai acontecer um acidente. Bola de cristal ninguém tem, mas hoje tem muitas pessoas que são idosas, que querem ir, depois a gente chega na parte da idade. Mas o pessoal que tem dificuldade de locomoção, como proceder? Não, o ideal é que eles compareçam também ao cartório, mas se eles tiverem biometria já podem fazer pela internet e solicitando uma sessão com acessibilidade. Então, assim, todos os colegas, a maioria dos colégios que nós temos de locais de votação tem um local com acessibilidade. Então, ele marca a opção lá com acessibilidade e o próprio sistema ele já direciona. Ele direciona? Direciona para uma sessão com acessibilidade, que geralmente é no térreo, entendeu? Claro. Para que ele possa exercer o direito dele, o voto sem dificuldade. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui com o Edson Pinheiro, que é o representante da Justiça Eleitoral. Nós estamos dando um pente fino aqui em todas as questões que são referentes ao eleitor, ao candidato a eleitor, porque o dia final para estar tudo resolvido, 8 de maio, inclusive, saberemos a partir do dia 9 quantos eleitores tem em Angra e, consequentemente, em todos os municípios. Vlad. Edson, queria saber sobre o cadastramento mesmo de dados biométricos, né? São todos os dedos das mãos que são colhidas a biometria de todo mundo? Como é que é? Então, o processo biométrico realmente nós fazemos a coleta da assinatura, né? Fazemos a identificação de biometria de todos os dedos e tiramos uma foto do eleitor. É um processo bem rápido, entendeu? Não é demorado. E para quem está fazendo listamento, tem que comparecer para fazer, porque não vai conseguir fazer pela internet. O pessoal antigamente conseguia fazer o alistamento, solicitar o alistamento pela internet, mas tinha a pendência de ir ao cartório para colher a biometria. Hoje eles não estão conseguindo nem mais fazer isso. Só vai conseguir fazer pela internet quem tiver a biometria coletada. Bom, e nessa coleta aí biométrica, eu já penso logo no cara que está com a mão machucada, ou a mão de pedreiro, né? Sim. Como a gente fala, aquela mão calejada, né? Como é que colhe nesse tipo de mão de pedreiro? Com todo respeito aos pedreiros, né? É que nem canela de pedreiro a gente compara com a cerveja gelada, né? Exatamente. Canela de pedreiro, né? Tá branquinha assim, né? O gelo por fora. É só uma expressão, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque hoje em dia, né, Renato, a gente não pode falar nada. O patrulhamento tá demais. Mas assim, mão de pedreiro, como é que colhe biometria? Então, a gente verifica lá a qualidade da biometria e se ela estiver satisfatória, ou se não der para colher, a gente faz essa anotação lá, informando que está de baixa qualidade a biometria e a pessoa consegue fazer mesmo assim. O Edson, chegou aqui um questionamento. A gente falou desse exército imenso aí de pré-candidatos. Segundo eles, uma pessoa aqui, alguns pré-candidatos têm feito esse trabalho lá na comunidade, lembrando, falando, Sim. se oferecendo. Isso constitui crime também? Ou só falar, dia 8, quem não tem título tem que fazer, o pessoal aí, primeiro voto, a turma de 17 anos, 18, quem ainda não tirou. Esse informe constitui um crime? Não, incentivar o eleitor a regularizar a sua situação, aí comparecer ao fórum, Perfeito. Isso não constitui crime. Isso é cidadania. Exatamente. Ou fazer a agremiação do eleitor e falar que vai tirar o título dele, aí sim pode configurar um ilícito eleitoral. Aí tem que analisar cada caso concreto para a gente poder ver com relação ao que o que foi falado, né? O que foi prometido, o que foi colhido do eleitor, para poder verificar no caso concreto do Ministério Público. Vamos botar logo no popular, dinheiro de passagem do ônibus, lanchinho, bonezinho e outrozinhos da vida, e não dá disso, não rola, não pode. E lembrando que essa turma é pré-candidata ainda, a regra do jogo é muito clara, né? Eu queria saber, Edson, sobre a regularização cadastral. Tem muito cadastro errado ou desatualizado? Deve ter, né, cara? Tem. A gente... Se puder, se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma consulta, se os ouvintes quiserem fazer uma consulta online, eles vão poder pegar o celular e consultar se eles precisam fazer a biometria e se a situação dele está regular, porque aí ele não precisa necessariamente comparecer lá se a situação dele não estiver regular. Aí a gente pede até a nossa retaguarda, o grande Nelson Rocha aqui, para fazer essa consulta. Tem um site específico? Site do TRE, onde ele pode consultar, ele vai poder consultar agora para ver se ele precisa ou não ir lá ao cartório e se a situação dele está regular ou não. E qual é o site que a gente pega? TRE. TRE. RJ.
Vai ver aqui na Rasca, tá todo mundo desatualizado, quer ver? Ó? Todo mundo tem que ir lá cadastrar. Vocês estão precisando ir lá. Já vamos ver agora isso aí. Aqui ele está dizendo TRE, e diz aqui, a conexão não é particular. É porque eu estou ligado à empresa aqui. Vê pelo teu aí, não sei comigo. Tem tanta coisa pendurada aqui no meu. Na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, e no sábado, dia 4 de maio, como o Edson disse, vai ter funcionamento. É plantão mesmo, né, Edson? Não tem jeito. Quando? Dia 1º de maio e no dia 4 de maio, exatamente. né? Nesses dias, os cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor funcionarão, como já dissemos, do meio-dia até às 5 da tarde. Tudo de graça. Isso, tudo de graça. É importante frisar isso. E no dia 6, 7 e 8, que são os 3 dias finais, né, que nós iremos fazer que antecede o fechamento de cadastro, nós teremos a prioridade de funcionarmos a partir das 8 horas da manhã. Entendeu? E para que o eleitor possa ter um horário maior para poder fazer a regulação do seu título. Tem uma outra dúvida que chegou aqui. Por exemplo, a pessoa não votou nas eleições passadas. E aí ela vai lá para poder cadastrar, recadastrar, atualizar, enfim, fazer a biometria, não importa. Vai acusar que ela não votou na última. Paga a multa lá na hora? Paga a multa na hora, ela pode pagar via Pix, no caso, inclusive, a gente gera um QR Code, ela paga na hora e regulariza a sua situação. E o valor? O valor é R$ 3,50 por pleito, ou seja, se a pessoa não votou em 2022, ela tem 2 pleitos que ela não votou. Se ela deixar de votar nessa eleição, o título dela pode ser cancelado depois de 6 meses. Então, assim, por isso que é importante regularizar. E se cancelar no futuro, ela pode reaver esse título? Não? Pode fazer a regularização, mas aí ela não vai, vamos supor, se ela não fizer, se o título dela estiver cancelado agora, ela não consegue votar. Ela regulariza depois depois do dia 8, mas não consegue fazer a votação, o voto. Okay. Renato. Nós lembramos a você que estamos com o Edson Pinheiro, que é o representante da Justiça Eleitoral. Tem muita gente aqui que está elogiando aqui, que está um passo a passo. Está muito importante isso. E se você perdeu alguma informação, relaxa. Essa matéria vai estar em destaque lá no nosso canal Rasco Web, lá no YouTube. A gente vai subir essa matéria para que você possa assistir e tirar suas dúvidas ou, pelo menos, ter um esclarecimento correto dado diretamente pela Justiça Eleitoral aqui na bancada do Malha Fina, sendo representada por Edson Pinheiro. O Edson, teve uma fala aqui muito interessante, no meu ponto de vista, que tem um problema sério de falta de energia aqui. Se porventura, no dia 1º, que é um dia que teoricamente deve ter um movimento maior, ou na reta final faltar energia, vocês já se programaram lá para ter gerador, ter bateria, ter o que for necessário para que realmente o eleitor deixar para a última hora, por isso que está pedindo para não deixar ficar fora da eleição de 2024? Você fala em relação ao pessoal ir ao fórum? E ao fórum, o pessoal que vai, o sistema de logística do fórum para atender essa turma toda. Por quê? Sistema de geradores, por Gerador, exemplo? Se der um pau na luz lá, exatamente. A energia caiu, deve estar estruturado para isso, né? Então, aí é a direção do fórum, né, que a gente trabalha lá, mas a gente vai depender da concessionária. Entendeu? Para poder fazer a normalização da luz, né? Da energia. O fórum não tem geração própria de energia, não tem gerador, não tem. Aí eu teria que buscar essa informação solar, porque a gente não sabe, né? Não sabe, porque ela pode existir, mas para lugares específicos, não para nosso cartório em si, para nossa central de atendimento. Agora, um outro ponto, quando falou sobre 16 anos. Qual é o perfil dessa pessoa? Ele tem que fazer 16 anos, já está com 16 ou no processo do dia da eleição? Como é que funciona? Então, ele precisa 16 e, obviamente, 17. Se ele tiver 15 anos e completar 16 anos até a data do pleito, ele pode tirar o título, porque no dia 8 de maio nosso cadastro vai fechar. Então, ele não vai conseguir tirá-lo depois do dia 8. Por isso que ele pode tirar com 15 anos. E tem que ir com mãe, pai, alguma coisa assim? Não é necessário. Só levar a documentação, a identidade e o comprovante. Olha, esse trabalho de regularização, cadastro, transferência, emissões de título e etc., que a Justiça Eleitoral faz em todas as eleições e de graça, deveria ser para todas as outras instituições públicas brasileiras também. Porque só nas eleições vemos tanta celeridade, né? Tanta rapidez com tudo. Até na apuração, gente, a apuração das nossas eleições, somos os mais rápidos do mundo. É tudo pelo seu voto. O nosso povo tem que passar a exigir
muito mais do que vem exigindo. Que tudo seja como a justiça eleitoral em época de eleição nesse Brasil. Se tudo no Brasil funcionar como a justiça eleitoral na época de eleição, certamente o Brasil vai para o primeiro mundo rapidamente. Isso é uma verdade, porque todas as outras instituições são muito burocráticas, são muito complexas, muito devagar, né, e muito caras também, porque se paga para tudo aqui nesse Brasil. Mas na justiça eleitoral, não. Lá é tudo absolutamente de graça. O Edson Pinheiro está aqui com a gente. Segue a entrevista, hein? Convidado do dia. Estamos recebendo o Edson Pinheiro, técnico judiciário, assistente da 147ª Zona Eleitoral de Angra dos Reis. Ô Edson, abri o site aqui do TRE, joguei meu CPF lá e veio a seguinte informação. Seu título eleitoral está regular. Opa, que legal. Cumprimento de obrigação eleitoral, tá ok. Eleitor ou eleitora com biometria coletada. Eu nem lembrava que eu estava com a biometria coletada. Deve acontecer com frequência, né? A pessoa vai lá, deixa eu colher a biometria aqui. Pô, você já tem biometria, amigo. Porque o TRE fez uma parceria com o Detran, então muitas biometrias foram importadas do Detran, no Detran, caso. Exatamente. Então a pessoa que regulariza. Por isso que é importante consultar no site, quem quiser consultar, para saber se a situação está ok, porque não precisa ir lá para fazer. Já fez no Detran. Foi o meu caso, né? Porque eu não me lembro de ter feito biometria na Justiça Eleitoral. Enfim, Renato. Nesse sentido, o Zé Paulo, ele pergunta aqui, ele é de Conceição do Jacareí, ele falou que perdeu o título, sumiu, não sabe. Segunda via também é até o dia 8 agora, né? Não, a segunda via ela pode ser retirada pela internet mesmo depois do dia 8, porque o eleitor está regular, entendeu? Ele só vai imprimir o documento dele, então não tem problema. Lembrando, Zé, por gentileza, que como você está em Conceição do Jacareí, você tem que, não sei se você vota em Angra ou Mangaratiba, para ir no município certo, né? Que senão dá problema. Para fazer até o voto, né? Para realizar o voto, é verdade. Né? Que tem que ver. Se quiser transferir até o dia 8. Se quiser transferir até o dia 8. Mas acho que Mangaratiba não quer transferir, não. Do jeito que está acirrado lá. Não é Mangaratiba que tem mais eleitor do que população? Então, isso que vai ter esse abacaxi. Cara, que loucura. Mais eleitor do que população, amigo. Tá. Tem um cidadão que não quis se identificar, ele disse que é pré-candidato a vereador. Ele não falou nem qual município, né? E ele está falando aqui, então ele não pode botar o cidadão dentro do carro dele, levar lá no fazer esse transporte? Não, né? Isso aí a gente precisa avaliar como eu te falei, são assuntos que nós vamos tratar. Cada caso é um caso, né? Exatamente, no caso concreto, para verificar como é que ele está fazendo essa intermediação. Entendeu? Seria interessante que ele pudesse buscar uma informação junto ao cartório dele e o advogado dele também, para não estar fazendo nenhuma coisa. Se ele está fazendo por conta própria, em benefício próprio ou em benefício do eleitor. Exato. Né? Tem que ser bem analisado isso aí. E outra situação aqui, o Edson, que uma senhora, ela disse que é da Ilha Grande, e ela falou, tudo é muito complicado. Se não dava para tentar esse mutirão que vocês estão fazendo até o dia 8, fazer uma ação na Ilha Grande, que tudo lá é muito complicado para o cidadão vir, pegar barco, voltar, aquela coisa toda. Será que está em cima da hora, eu sei, mas não teria como ver com os juízes, com a juíza? Parceria também com o bombeiro, com a lancha do bombeiro, com a Defesa Civil, com a lancha da Defesa Civil. Muita gente. Como é que a gente entrevistou aqui, Renato, sobre atendimento primário, né, que também estão com uma lancha também nas ilhas. Enfim, mas aí é vinculado ao governo municipal. Pois é, um acordo, uma parceria. Isso, uma parceria não seria possível, porque realmente é difícil para os caiçaras, né? Que mora lá na ilha. Não é brinquedo. Ainda mais se o vento virar, bater no sudoeste, complica. Não dá para ir até lá, pô. Então, nós já pensamos nessa possibilidade, mas isso aqui, para essa eleição, acredito que não será possível, né? Por questões de logística, e isso é feito pelo TRE, que é a nossa sede lá, que organiza essa justiça, essa logística. Para poder... Pois é, ele está certo. A determinação vem de cima para baixo. Não adianta decidir aqui, não é aqui que decide. Quando fica determinado, sim, as zonas eleitorais, os fóruns podem fechar suas parcerias. Aí eles vão lá e fecham, pô. Mas tem que vir de cima para baixo, né?
E Edson Pinheiro, acho que está surgindo isso porque o 147 é o responsável pelas ilhas. Isso. E esses rincões mais loucos, remotos, é tribo de Índia, quilombola, é caiçara, essa turma toda aí vai em algum momento se defrontar quando chegou aí, né? Dão 47. A 116 foi responsável pela Ilha da Jipoia, que é a Praia que é das aqui pertinho, Flechas. dá pra ir a nada. entendeu? Dá pra nadar até lá. Mas tem onça, né? Tem esse aí, o cara falou. Tem onça na jipoia? Tem onça na jipoia. É mesmo, onça pintada na jipoia. Exatamente. certo. Ô, Edson Pinheiro, agora uma coisa é certa. A Justiça Eleitoral, dentro da possibilidade, não só aqui no nosso município de Angra, mas nos outros municípios, está fazendo tudo para que o eleitor chegue no dia 8, com tudo certinho, para no dia 9, aí sim ter o balanço, quantos eleitores nós somos no Brasil inteiro e em cada município. E isso impacta também no processo eleitoral, que aí as pessoas vão saber quantos eleitores são, onde estão, para poder fazer os cálculos, né? Sim, isso impacta realmente. Quando o fechamento de cadastro, nós vamos conseguir ter a ideia de quantos eleitores nós conseguimos realizar a biometria e quantos novos eleitores passaram, né, a ser novos eleitores, no caso, né, novos cidadãos de Angra. Edson, ainda sobre a biometria. A biometria substitui o quê? Se eu tenho cadastro biométrico, eu posso ir lá para votar e não levar documento nenhum, já que eu estou levando a minha impressão digital, a minha biometria, substitui tudo ou não? Mesmo com a biometria, eu tenho que levar um monte de documento para apresentar. Para que serve a biometria? Então, a biometria ela serve para poder garantir maior autenticidade ao eleitor. Ela vai garante que você é você, né? Então, porque a biometria é única. Por enquanto, ainda não há diretriz do TRE no sentido de não ser necessário levar outros documentos, né? Por enquanto, a gente tem a premissa de levar o documento de identidade com foto, né? E fazer a identificação biométrica. O processo, acredito eu, que deva ser um pouco mais rápido, né? Porque você pega o documento para identificar o eleitor no caderno de votação. Meu nome é Paulo Roberto. Só que tem muitos Paulo Roberto no caderno de votação. O documento, ele serve mais para auxiliar o mesário a fazer a procura no caderno de votação. Ele procura no caderno de votação, ele digita o título do eleitor e confirma através da biometria. Então, esse é o papel, a importância da biometria. Se ela não confirmar, você não é você. Você não vota. Você não vota, entendeu? Teórica, essa é a ideia, entendeu? A ideia é que ninguém vote por ninguém com o documento do outro. Exatamente. Na hora que chega na biometria, tem que ser você mesmo, senão você não... Por exemplo, se você for entrar no teu celular, se eu quiser entrar com a minha biometria, eu não vou entrar no seu celular, entendeu? Então, assim, essa é um principal papel da biometria. Mas ela não dispensa os outros documentos, ainda. Ainda não, entendeu? Renato. Ok, nós estamos ao vivo aqui com Edson Pinheiro, representante da Justiça Eleitoral. O Marcos, ele fez aqui a seguinte consideração. A pessoa é obrigatória a votar até 70 anos, né? Até 70, homens e mulheres devem obrigatoriamente ir e exercer o seu direito de escolha lá. É obrigatório. Porém, ele disse que o pai dele aqui já passou, ele não falou a idade, mas ele coloca que quer ir porque tem um parente que é candidato. Esse cidadão pode votar até que idade? Não há limite de idade. Entendeu? Não há limite. Então, a partir dos 70, o voto é facultativo e entre 16 e 18... Também o voto até os 16 anos o voto é facultativo. A partir dos 18 anos o voto é obrigatório. Por mais que a pessoa tire o título com 15 anos ou 16 anos, o voto dela é facultativo. Também com aquelas pessoas que têm 70 anos de idade, o que também o voto é facultativo. O pessoal de 15 anos que você disse é que vai completar 16 até antes do pleito, Exatamente. né? Mesmo que eles tirem o título agora, completem 16 anos no pleito, o voto deles é facultativo, até 18 anos. 18 para lá, obrigatório, de 70 para cima, facultativo também, e limite máximo não há. Perfeito. Edson Pinheiro, já caminhando o fechamento aqui, a gente lembra que a gente vai disponibilizar no canal da Rasca no YouTube essa entrevista, que é importantíssima. E no Spotify também. Também, aí você pode caminhar e em qualquer ponto aí do Brasil ouvir essas informações que valem para os 5.550 municípios e mais alguns aí, que são as regras do jogo, são claríssimas aí. Qualquer cara que fizer uma facilidade
ou quiser vender algum serviço, sai fora porque é armadilha, porque tudo é gratuito. Não tem jeitinho. Como Sim, deveria você. ser tudo no Brasil, tudo gratuito e rápido assim. Edson, reta final da nossa entrevista, a gente só tem mesmo a agradecer seus esclarecimentos, tá? A clareza nas informações que você trouxe aqui pra gente. O Malha Fina tem esse objetivo, esclarecer realmente a população, os nossos ouvintes. Chegamos em áudio e em vídeo, em diversas plataformas, somos multiplataformas sim, e as suas informações foram preciosíssimas no dia de hoje aqui no nosso programa. Os microfones e as câmeras da Rasca são seus, são suas, para as suas considerações finais. Bom, obrigado, Vlad. Obrigado, Renata Guiar. A Justiça Eleitoral agradece, né, mais uma vez, pelo espaço e a oportunidade de esclarecer os eleitores. E caso tenha ficado alguma dúvida, se alguém precisar de alguma orientação, pode enviar e vocês nos enviarem, que nós mandamos as respostas aí. E estaremos com o cartório aberto de 11 às 19 horas lá, aguardando todo mundo a regularizar a sua situação. Tá? Perfeitamente. Edson Pinheiro. A gente agradece muito, lembrando que os 2 cartórios eleitorais de Angra ficam num prédio do Fórum e nos municípios próximos aqui, Mangaratiba, Rio Claro, Paraty e do outro lado da fronteira, Ubatuba também. É só ir lá com documentos e vestido condignamente, ou seja, não pode sunga, biquíni, fio dental e por aí vai, camiseta pendurado no ombro, para que você resolva o seu BO junto à Justiça Eleitoral e, lindo de bonito, no dia das eleições, vote tranquilo. Não Valeu. se esgota aqui esse assunto, óbvio. Ainda não. Tá bom, muito obrigado, Edson, mais uma vez. Vamos em frente, esse é o Malha Fina.